Eu nunca fui uma pessoa que acreditava no além. Para mim, a morte era apenas um ponto final, o fim inevitável de toda a narrativa. Mas tudo mudou quando eu comecei a sonhar com o André. Ele foi meu primeiro amor, um daqueles namoros que duram pouco, mas deixam marcas profundas na gente. Ele morreu muito cedo, num acidente de moto. Eu tinha 21 anos na época e demorei muito tempo para aceitar essa perda. Às vezes eu até pensava nele, mas nunca imaginei que 10 anos depois ele voltaria a invadir meus sonhos. No início, os sonhos eram simples. O André me chamava, sorrindo, com aquele jeito meio despreocupado. Parecia um reencontro casual, como se o tempo e a morte não tivessem separado a gente. Mas com o passar das semanas, os sonhos mudaram. Ele estava sempre cercado por uma neblina, o sorriso dele estava mais forçado, a pele pálida. O que mais me perturbava, porém, era uma construção atrás dele. Uma casa, paredes inacabadas, janelas vazias. Ele parecia se dedicar para aquela casa como se fosse uma intensidade quase obsessiva, mas quando eu perguntava, ele nunca me dizia o porquê. E então eu acordava suando, com o coração apertado. O meu terapeuta dizia que era o subconsciente processando o luto não resolvido. Os meus amigos diziam que era apenas uma saudade mal disfarçada. Mas eu sabia que tinha algo a mais. O André estava preso e ele queria que eu encontrasse com ele. Não sei como eu sabia disso, mas eu simplesmente sabia. E foi assim que eu me envolvi com a doutrina espiritualista, frequentando reuniões e aprendendo sobre o umbral. Um lugar entre mundos, diziam, onde as almas perdidas ficam presas. Era um conceito absurdo para mim, mas no fundo parecia muito fazer sentido. Quando eu mencionei os sonhos, uma médium me olhou fixamente e disse algo que congelou a minha espinha. Ele está te chamando. Você precisa ir até lá. Foi quando ela me ensinou o processo. Era perigoso, claro. Atravessar os limites da vida e da morte sem estar preparada poderia custar muito mais do que a minha sanidade. Mas eu estava determinada. Naquela noite eu fiz o que ela me ensinou. Uma meditação profunda, uma série de mantras. Concentrei meu pensamento no André. Não sei explicar como aconteceu, pois no momento eu estava no meu quarto, deitada no meu colchão macio, e no instante seguinte já senti o chão áspero e gelado sob meus pés. Uma escuridão pesada me envolvia, mas havia luz à distância. O ar era denso, quase sufocante, e eu ouvia murmúrios ao meu redor, vozes que eu não conhecia. Era sim o umbral. Comecei a caminhar e não demorou para que eu visse ele. O André estava na minha frente, com um semblante abatido, roupas sujas de poeira e as mãos calejadas. Ele estava na frente daquela casa, que agora estava quase terminada, com paredes cinzentas e uma porta de madeira toda torta. Ele me olhou como se já esperasse por mim. André? Ele sorriu. Minha voz saiu trêmula, mas tinha alguma coisa assustadora naquele sorriso. E ele me disse: Você veio, eu sabia que você viria. Me aproximei, meu coração disparado, e ele me conduziu para dentro da casa. Tudo estava tão errado, o teto era baixo, os cômodos eram apertados, e o frio que me envolvia era insuportável. Cada parede parecia marcada, como se contasse uma história que eu não entendia. Por que você está aqui, André? Perguntei. Estou construindo para você, ele respondeu, apontando para um quarto no fundo. Entrei hesitante e senti um peso esmagador. Era como se o ar tivesse sido drenado daquele espaço. No centro do cômodo tinha uma cama velha e decrépita. O André me seguiu. A voz dele baixa dizia: Você vai precisar de um lugar quando vir para cá. Quando eu vir para cá? Não, 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 André, eu vim para te ajudar. Você não precisa ficar aqui. Nós podemos encontrar um jeito de sair daqui. Ele balançou a cabeça, conformado, com um sorriso triste, dizendo: Não é assim que funciona. Eu não estou preso. Eu escolhi ficar. E eu estou esperando por você. O chão pareceu ruir sob meus pés. As palavras dele perfuraram a minha mente como uma lâmina. Esperando por mim?
Por quê? Ele me olhou com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Era uma mistura de amor e desespero. E ele me explicou com toda a paciência do mundo. Porque você não pertence mais ao mundo de lá. Eu achei que você entenderia que esses sonhos estavam preparando você. Então a verdade caiu sobre mim como um peso insuportável. Eu havia cruzado a linha entre os mundos, mas não tinha como voltar. O umbral já me marcara e o André sabia disso. Ele sabia que eu não ia conseguir viver com a sensação de vazio que aquele lugar estava deixando dentro de mim. Eu queria muito gritar, fugir, mas as minhas pernas não me obedeciam. O André deu um passo à frente, segurou as minhas mãos e olhou bem dentro dos meus olhos. Eu construí esse lugar para nós. Quando a dor lá chegar no nível insuportável, você vai saber onde me encontrar. E de repente, em um milésimo de segundo, eu fui sugada de volta para o meu corpo, como se uma força invisível tivesse me puxando. Acordei com um grito sufocado, com o quarto mergulhado na penumbra, mas o peso no meu peito continuava. Depois daquela noite eu parei por um tempo de sonhar com o André, mas aquela sensação de que ele estava me esperando nunca desapareceu. Do nada eu sentia um frio inexplicável. Eu escutava sussurros à noite, vindos de um lugar que eu não podia alcançar. E nos momentos mais solitários, quando a tristeza me consumia, eu pensava na casa e no que ele tinha me dito. Pensava na casa que ele fez para mim. E eu sabia que cedo ou tarde eu acabaria voltando para lá. 2 anos se passaram sem que eu sonhasse com o André. Desde que eu fui até o umbral e vi a casa que ele tinha feito para mim. Eu tentei muito seguir em frente, mas não era fácil. Tinha uns dias em que o silêncio era insuportável. Eu me sentia desconectada, como se estivesse vivendo a vida tudo errado. Os meus amigos diziam que eu estava precisando de ajuda, mas como que eu ia explicar para eles que o peso que eu carregava era uma coisa que nenhuma pessoa viva entenderia? Então eu simplesmente parei de interagir com as outras pessoas, me afastei aos poucos e fiquei longe dos amigos que me restavam. Me afoguei nas rotinas vazias. O umbral me marcara demais. À noite, mesmo sem sonhar com ele, eu sabia que o André estava lá me esperando. E isso era tanto reconfortante quanto aterrorizante. Como que eu ia continuar vivendo, sabendo que algo maior, algo definitivo estava na minha espera? Foi uma tarde qualquer, um desses dias tão comuns que nem merecia ser lembrado, que tudo mudou. Eu estava atravessando a rua quando um carro surgiu do nada. Eu escutei o som dos pneus freando, escutei o impacto que cortou minha respiração e depois o silêncio. Eu não senti dor, eu não senti nada. Quando eu abri os olhos, percebi que eu estava de pé na calçada, olhando para o meu próprio corpo estirado no asfalto. As pessoas ao meu redor gritavam, mas as vozes eram abafadas, estavam ficando cada vez mais distantes. Foi aí que eu percebi. E aquela sensação de familiaridade inconfundível. O ar pesado, aquele frio que chegava até os ossos. Sim, eu estava de volta ao umbral. A escuridão ao meu redor era densa, mas no horizonte havia aquela mesma luz que eu me lembrava. Então, sem hesitar, comecei a simplesmente caminhar. Cada passo parecia que tudo ficava mais fácil, como se eu estivesse voltando para casa depois de uma longa ausência. E lá estava ele, André, parado na entrada da casa, com aquele sorriso triste que sempre me deixava sem palavras. Ele parecia mais vivo do que nunca. As roupas estavam limpas agora, o seu semblante estava sereno. Quando ele me viu, os seus olhos brilharam com algo que eu só poderia descrever como um verdadeiro alívio. Você voltou, ele disse, a voz carregada de emoção. Eu não consegui falar, apenas corri até ele e o abracei. O calor do seu toque era tão real, era tão humano, que por um momento eu até esqueci onde estávamos. Ele falou, eu disse que estaria aqui te esperando, e me apertou contra ele. Quando eu finalmente me soltei, ele me conduziu para dentro de casa. Agora a casa estava completa. As paredes estavam pintadas de uma cor clara, o chão era de madeira polida e havia móveis simples, mas tão acolhedores. Tudo parecia incrivelmente familiar.
como se tivesse feito realmente um lar que eu nunca sabia, mas que eu precisava. Mas o que mais me surpreendeu foi o que eu encontrei além da sala principal. Nos quartos haviam pessoas, não apenas estranhos, mas rostos que eu conhecia e amava. A minha avó estava lá, sentada na cadeira de balanço, com aquele mesmo sorriso gentil que eu me lembrava de quando era criança. O meu pai, que havia morrido de um ataque cardíaco quando tinha 14 anos. Eu estava ao lado deles, com os olhos marejados, e finalmente consegui chorar. Eles estão aqui mesmo? Perguntei para André, a voz embargada. E ele responde: eles souberam que você viria. O meu pai se aproximou e me envolveu num abraço tão apertado, daqueles que eu tinha sentido falta a minha vida inteira. A minha avó segurou minhas mãos, sussurrando palavras que eu não conseguia entender, mas que me preenchiam com uma paz indescritível. Nos dias, ou talvez anos, eu não sei como funciona o tempo aqui, que se seguiram, eu comecei a entender o que era aquele lugar. O umbral era muito mais do que só dor e sofrimento. Era um ponto de transição, um reflexo das nossas escolhas, dos nossos laços. A casa que o André construiu não era apenas para mim, era para todos que me amaram e que esperaram por mim. Mas também era triste, sempre seria triste. Não era um paraíso, não tinha nenhuma recompensa celestial. Era um lugar onde a gente lidava com o que nós fomos e nos preparávamos para o que viria a seguir. A dor não desaparecia, mas ela era compartilhada. O André estava no meu lado todos os dias e juntos começamos a reconstruir tudo o que havíamos perdido. Eu nunca soube se havia um final definitivo para aquele lugar. Talvez um dia eu precisasse seguir para outro destino, deixar tudo aquilo para trás. Mas por enquanto, ficar com eles já era o suficiente. Na última noite que eu me lembro, sentei na varanda com o André. O céu estava tão escuro em cima da gente, parecia mais profundo do que nunca. E o silêncio ao nosso redor era quase confortável. Você se arrepende? Perguntei para ele depois de um longo silêncio. Ele olhou para mim com aquele mesmo sorriso todo que me fez me apaixonar tantos anos atrás. Se eu me arrependo de esperar por você? Nunca. E foi ali naquele instante que percebi que, apesar de tudo, apesar da tristeza e das perdas, eu finalmente estava em casa.